Com o psiquiatra Tiago Nunes, né? O médico psiquiatra Tiago Nunes, sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio, também um mês que reforça a importância do cuidado com a saúde mental. Foram vários relatos, eu estava até conversando com ele aqui um pouquinho nos bastidores, vários relatos, várias dúvidas, mães preocupadas, né, doutor? Inclusive, mães preocupadas com filhos muito jovens, né? Filhos adolescentes, por exemplo. Antes de trazer esses relatos, tem sido uma população muito afetada pelo suicídio, doutor? Esse público mais jovem? Sempre foi, mas agora a gente viu um aumento nos últimos tempos, né? Depois da pandemia, principalmente, a gente viu uma quebra nesse contexto social desse pessoal, né? Principalmente quando ficou longe da escola. Já existe também uma diminuição daquele pai que é afetivamente disponível, né, para a criança. Então, isso aí precisa ser visto e precisa ser revisto pela sociedade. Muito bem. Inclusive, uma mãe mandou mensagem aqui para a gente, pediu para não ser identificada. Ela disse que sente medo do filho cometer o suicídio, porque ele vive triste, trancado, não conversa e não quer conversa. E, inclusive, ele está usando drogas, doutor. Essa associação é bem perigosa, né? Como é que essa mãe pode ajudar também? Quais são os riscos, né, desse filho, que ela não fala aqui se é uma criança ou adolescente, já está triste, vive trancado, não quer conversa e ainda está usando drogas? Eu costumo dizer que é uma mistura muito explosiva, é depressão e álcool. Mas com qualquer tipo de droga, a gente pode ter problemas e problemas diferentes, né? Não sei se esse rapaz aí, ele está tendo problemas porque ele tem um transtorno psicótico associado à droga, se ele desenvolveu uma depressão associada à droga. Entendi. Ou seja, os transtornos mentais, eles podem acabar se precipitando ou sobressaindo com o uso da droga, né? E aí a gente precisa entender qual é o caso, né? Mas o que tem que se fazer logicamente, ficar longe e abster da droga e tratar o que a droga trouxe de prejuízo. Aqui a gente está vendo que o perigo é um fato, né? Ela, como mãe, como responsável por esse jovem, de alguma forma, ou em qualquer outra situação, essa pessoa pode ser obrigada a seguir um tratamento, doutor? Olha, a gente quase nunca faz isso, mas na situação em que a gente tem que salvaguardar a vida do paciente, se aquilo ali estiver trazendo risco à vida dele, a gente vai dizer que sim, que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa tomar alguma medida, nem que essa medida seja contra a vontade. Lembrar que essa pessoa, por estar num transtorno, ela possivelmente não tem a dimensão do que ela está sofrendo. Entendi. Tá? Então, às vezes a gente precisa colocar ali, olha, a gente precisa fazer alguma coisa por você, por mais que você não tenha vontade, porque a vontade também vai estar afetada. Aquela pessoa já está dizendo que não quer viver. Olha, eu não quero viver, eu não quero que você faça nada. Ela vai te dizer isso, né? Mas aí, quando a gente vê que o risco é iminente, a gente precisa fazer alguma coisa. Sem dúvida. Mais uma questão aqui, né, que a Tayane trouxe pra gente, ela perguntou se é mais frequente tentativas de suicídio em pessoas com autismo, doutor. Tem alguma relação? Não, olha, não é mais prevalente, é mais prevalente nos transtornos de humor. Pode acontecer, claro, o autismo, a pessoa que tem autismo, ela tem um sofrimento mental por algumas questões, principalmente ligadas a questões sociais, Sim. né? Elas têm dificuldade de fazer relação social, mas pessoas que têm algum transtorno mental, com certeza ela já vai ter algum tipo de, vou dizer, uma desvantagem, né? Vai ter um tipo de propensão a mais, mas é mais comum? Não é o mais comum. Certo. A Rosenilda mandou aqui um relato pra gente bem interessante, dizendo que ela já faz tratamento há 2 anos e mesmo assim ela não sente mais vontade de viver, não. Inclusive, ela já tentou suicídio, doutor. Eu sinto muito, viu, Rosenilda? De que forma essa mulher pode ser ajudada e, de alguma forma, né, tirar esses pensamentos? Olha só, precisa rever o tratamento, né? Precisa fazer esse acompanhamento um pouquinho mais de perto. Ver se essas medicações elas estão de forma adequada, né? Ver se já fizeram associações, se já fizeram potencialização de medicação. E se mesmo tendo feito tudo isso, ela tiver ainda com sintomatologia ativa, existem procedimentos que podem ser feitos. O difícil é o acesso, né? O procedimento que eu estou falando, eletroconvulsoterapia.
que é um procedimento muito antigo, mas as pessoas acham que não existe mais, mas existe, né? Infelizmente, pelo SUS aqui a gente não tem, né? Existem medicações mais modernas, né? Como a esquetamina intranasal. Novamente, a gente esbarra na questão do custo, mas o custo não pode ser maior do que o que vai custar a vida da pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. É o bem mais precioso que a gente tem, né, doutor? E esse, inclusive, é um relato muito frequente aqui no nosso WhatsApp, né? De mães que têm filho com depressão desde 2015, por exemplo, que já toma antidepressivos e médicos falam, né, que a depressão dele é muito severa, difícil de tratar. Quais são os avanços e possibilidades de tratamento? Além dessa questão das medicações, né? Se é necessário mudar de tempos em tempos, fazer outras associações, outros tipos de terapias também. Como é que está essa avaliação e essa evolução também para os dias de hoje, né? Primeiro, enquanto médico, Bruno, eu sempre digo aos meus pacientes e sempre falo, olha, a gente precisa, antes de tudo, mudar alguns hábitos de vida. Entendi. Digo muito que existe um tripé que eu falo, olha, você tem que ajeitar esse tripé primeiro para depois a gente partir para alguma outra coisa, que é um sono reparador, uma alimentação regrada e exercício físico. Vale para tudo, né? Um tripé absolutamente tudo. E aí a gente vai agindo em outras coisas, né? Mas aí, rever a medicação, como no outro caso, né? Ver se essa medicação precisa de uma potencialização, se precisa de uma associação medicamentosa e, logicamente, em não resolvendo com essa parte, a gente pode ter que indicar algum tipo de procedimento. Mas vai de caso a caso, né? Mas mudanças de estilo de vida é o primeiro passo para tudo, né? E, logicamente, terapia é extremamente importante. Cada caso vai trazer suas nuances, né? Cada caso é específico, né? O tratamento é totalmente individualizado, né? Todo paciente, ele tem a sua peculiaridade, né? Seja na questão da própria biologia, seja na questão social, seja nas questões pessoais. Com certeza. A gente está só começando esse mês de setembro, que abre esse sinal de alerta, né? Que acende esse sinal de alerta. O amarelo não é à toa, né? Se a gente for pegar aí as leis de trânsito, o amarelo é justamente o sinal de atenção. Então, a gente, com certeza, no decorrer desse mês, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, cuidados com a saúde mental, esse reforço para você que acompanha e acaba sendo um alento, né? Principalmente para os parentes, para a família, para os amigos, de uma forma geral, saber como se posicionar diante desse contexto também, não somente para os pacientes, né, doutor? Com certeza. É extremamente importante essa orientação, né? E queria trazer um recado para quem está aí do outro lado e que está passando por algum problema. Busque ajuda, você tem como ter ajuda e você tem como ter uma qualidade de vida legal. Basta que você encontre um caminho certo, um profissional certo, né? Que a gente vai te dar uma melhor condição de vida. Muito bem, conversei aqui com o doutor Tiago, psiquiatra. Obrigada pela participação, boa semana. Eu agradeço o convite, bom dia para todos. Bom dia, até a próxima, muito bom. Aquela passadinha.